Você já ouviu falar no gene MTHFR? Ou parece um bicho de sete cabeças quando você escuta todas essas letrinhas aí e não entende nada? Eu vou te contar nesse novo vídeo o que o gene MTHFR tem a ver com todo o processo de emagrecimento. Bom, então vamos lá. O gene MTHFR é um dos genes mais impactantes em todo o nosso metabolismo. Como vocês sabem, eu sempre trago todas as questões genéticas nos meus vídeos, porque eu trabalho com isso já há algum tempo, e também porque as questões genéticas elas vão diferenciar umas pessoas das outras, e é aí que mora todo o ouro da questão do emagrecimento, tudo que a gente precisa entender de uma pessoa e da outra, para ela conseguir identificar quais são as melhores estratégias para o emagrecimento ou para o controle do ganho de peso, diferente de uma pessoa que também quer emagrecer e também quer controlar o peso, porque como eu já falei em todos os vídeos, nós não somos iguais, não somos farinha do mesmo saco, embora temos um monte de coisa parecidas, similares e vão ter condutas que vão beneficiar a grande maioria das pessoas, sempre vai ter aquela parte que é mais individualizada, que você vai ter que entender em você para saber como aquilo funciona e para entender o porquê daquela escolha ou de não fazer uma escolha específica também, tá? E por que eu resolvi falar desse gene? Existem vários genes relacionados com o processo de emagrecimento. Eu vou trazer em outros vídeos, e eu sempre trago também nos vídeos que eu falo aqui sobre genética e sempre relaciono com a questão toda da perda de peso e de emagrecimento. Então, são vários genes. Mas por que eu começo em específico com o gene MTHFR nesse vídeo maior? Se vocês estiverem aqui no canal há algum tempo, vocês já viram eu falando do gene FTO, que é o gene da obesidade. Eu falo um pouquinho do gene MC4R, que é um gene muito relacionado com as nossas escolhas alimentares, comportamentos alimentares, enfim. Já tem um pouquinho de alguns genes aqui sim. Mas eu quero começar com esse vídeo um pouco maior sobre o MTHFR, porque esse é um gene que está envolvido no metabolismo da nossa vitamina B9, mais conhecida como folato, ou para as pessoas se identificarem melhor ainda, ácido fólico. E essa questão toda da via ali da B9, e que também envolve outras vitaminas do complexo B, elas têm sido muito impactantes quando aquilo ali não está funcionando muito bem, na saúde geral e também no processo de emagrecimento. Eu vou focar sempre nas questões de emagrecimento aqui com vocês, mas eu vou puxar para as questões de saúde ao mesmo tempo, porque não só impacta na perda de peso, ou no seu metabolismo, ou no próprio ganho de massa muscular, mas como também impacta em questões de saúde que são sérias, tá? Então, esse gene que é o MTHFR, que chama metileno tetraidrofolato redutase, é uma enzima, tá? Que vai ter esse nome, que ela participa na conversão ali da forma inativa da vitamina B9, que é o ácido fólico, para a forma ativa da B9, que para simplificar, porque é uma via um pouco mais detalhada, mas a gente não precisa ficar sabendo todos esses nomes aqui, mas nós vamos converter então a forma inativa da vitamina B9 na forma ativa, que é a forma metilada, que é a forma do metilfolato ou folato, tá? Então vamos simplificar aqui para ajudar vocês nesse vídeo também, a não ficar muito chato e muito pesado o assunto. Então esse gene é um gene responsável pela formação de uma enzima que vai participar nessa conversão da forma inativa da vitamina B9 para a forma ativa. E por que isso impacta tanto na nossa saúde? Então, antes de eu começar a falar de todos os impactos, o que acontece hoje em dia? Por que eu quero falar desse gene? Porque hoje é muito fácil a gente consumir a forma sintética da vitamina B9, que é o ácido fólico. As gestantes, com certeza, as mamães aqui que estão assistindo sabem disso, porque todas praticamente fizeram uso de ácido fólico antes da gestação, ou quando estavam se preparando, ou durante a gestação. E o ácido fólico é a forma sintética da vitamina B9. E qual o problema em usar a forma sintética da vitamina B9? Nós, seres humanos, temos uma dificuldade em converter essa forma
do ácido fólico para a forma ativa, que é a forma do metilfolato, do folato no nosso corpo. Como os estudos para essa conversão, e o ácido fólico, gente, ou o folato, ou a vitamina B9, ela é muito importante para várias questões de saúde, tá? Para a formação de nossos tecidos, para o tubo neural, para todas as questões de fertilidade, para a própria formação do neném, para as nossas questões de saúde cardíaca, circulatória, saúde mental. Eu vou falar mais sinais e sintomas, toda a nossa função cognitiva. Tá? Ela também participa muito aí, a vitamina B9, do nosso processo de reciclagem da homocisteína, que é uma substância, que é um marcador mais inflamatório e de risco cardíaco. Então, como a gente sabe da importância da vitamina B9, foi se adicionado aos alimentos, principalmente às farinhas, então aos produtos mais industrializados, o ácido fólico, que é a forma sintética da vitamina B9. O problema é que, como eu falei para vocês, nós, seres humanos, temos uma dificuldade em converter esse ácido fólico em folato ou metilfolato. E isso depende de duas enzimas, na verdade, tá? Eu tô falando do gene MTHFR, que é o gene mais conhecido, mas tem outros genes também que estão envolvidos nisso. Então, se você, às vezes, herdou alteração nesse gene, eu vou falar vários sinais e sintomas, então a maioria das pessoas não vai ter um teste genético para saber isso, outras até já tem um teste genético que traz o gene MTHFR, então você vai saber se você tem ou não esse polimorfismo, mas não tem problema, não se preocupem que eu vou falar sinais e sintomas. Então, se a pessoa tem ali aquela alteração genética ou tem todos os sintomas de quem possivelmente tem essa alteração genética, você já vai ter uma dificuldade maior em converter esse ácido fólico em na vitamina B9 na forma ativa. Então, quando a gente adiciona, então as autoridades, né, enfim, a Anvisa, tudo permitiu que fosse adicionado, porque a gente não pode ter realmente carência do complexo B, principalmente da vitamina B9. Então, para prevenir má formação fetal, problemas de fertilidade, inúmeras questões ali até de autismo, de questões cognitivas, de Alzheimer, isso foi adicionado nos alimentos. O problema é que esses estudos foram feitos em ratos, e os ratos, eles têm uma facilidade maior de converter esse ácido fólico em metilfolato, folato. Então, nós temos uma dificuldade maior. E se ainda tivermos essa alteração genética, isso piora. Então, o que eu quero trazer com isso aqui? É assustar todo mundo, porque todo mundo consome farinhas, consome produtos industrializados e tá todo mundo aí usando ácido fólico. Meu Deus, eu sou gestante, ou eu estou me preparando para engravidar e eu estou tomando ácido fólico. Meu Deus, o que eu vou fazer? A primeira coisa que a gente tem que entender é eu vou explicar o que acontece, quais são os sinais e sintomas, como que isso funciona. Se você já manifestou algum desses sinais e sintomas, como que é a sua conversão? Como eu falei, nós temos ali características específicas, então eu posso converter isso de uma forma muito mais eficiente do que uma outra pessoa. Então a gente precisa entender esses sinais e sintomas. E uma vez que a gente entende isso, a gente pode conversar com o nosso médico, com o nosso nutricionista e saber mais a respeito disso. E principalmente se você está tomando ácido fólico. Outra coisa que a gente pode fazer também é melhorar o nosso estilo de vida. Então, a gente pode começar a consumir alimentos que têm a forma natural da vitamina B9 e evitar comer tanto industrializado para não sobrecarregar mais ainda o seu organismo com ácido fólico. Se você já faz uso do ácido fólico, você pode evitar, então, comer as coisas que têm o ácido fólico e dar preferência para os alimentos que têm a vitamina B9 na sua forma natural, tá? Então, é o seguinte, se a gente tivesse dificuldade de conversão, nós vamos acumular ácido fólico, porque esse acúmulo vai acontecer porque a gente não consegue fazer essa conversão. Simples, né? Quando isso acontece, muitas coisas no nosso organismo podem começar a sofrer prejuízos, tá? Então, uma das coisas que a gente mais nota de prejuízo eu vou falar a saúde do nosso DNA, porque o ácido fólico em excesso, ele vai afetar a nossa saúde e a nossa resposta genética. Então, nós vamos afetar a nossa, como se fosse a nossa qualidade de DNA. Então, a nossa célula pode vir com uma dificuldade maior na questão toda de transcrição e formação de novas células. E isso, inclusive, é um risco aumentado para quem tem tendência na familiar ou para quem até já teve caso ou já a própria pessoa já teve
de câncer. Então a gente tem um envelhecimento e um prejuízo do nosso DNA. Isso afeta diretamente a nossa genética. E o que isso tem a ver com emagrecimento? Isso tem a ver que quando a gente afeta as nossas respostas genéticas, nós vamos afetar todo o nosso metabolismo e a gente vai aumentar a chance de ganho de peso ou a dificuldade de resposta para emagrecimento. Quando a gente altera essas respostas genéticas, a gente não só afeta ali o núcleo da célula e o DNA, mas a gente também vai afetar outras funções do nosso corpo, como por exemplo as questões todas de processo de detoxificação, que é de extrema importância para quem está buscando emagrecimento. Uma pessoa intoxicada, ela é uma pessoa inflamada e ela vai ganhar peso. Então, todo o processo de metilação, que é essa via dependente desse gene, MTHFR, né, dessa enzima, ela vai sofrer um impacto e você vai ter prejuízos no seu metabolismo em geral. Então, quando esse ácido fólico está acumulado, a gente pode ter prejuízos ali no nosso sistema e começar a ter sinais e sintomas, tá? Então, como por exemplo, sinais e sintomas muito clássicos é ter um processo inflamatório mais exacerbado. Então, a gente vai sentir mais fadigado, com mais retenção de líquido, questões circulatórias vão ficar prejudicadas, então são pessoas que vão ter tendência a ter mais vasinhos, ou na família já teve trombose, ou a própria pessoa já teve trombose. Você pode ter questões também relacionadas com todo o seu cognitivo, dificuldade de aprendizagem, dificuldade ali de lembrar das coisas, então ter queixa de memória, queixa de concentração, dificuldade em equilibrar o humor, porque as vitaminas do complexo B e também a B9, porque elas trabalham juntas, tá? Eu estou falando do gene MTHFR, mas elas trabalham todas juntas, então não é só a B9. Então a gente vai ter ali um combo, eu vou falar mais pra frente, das outras vitaminas do complexo B, para que essa via que eu tô falando que é tão importante de funcionar, né, que é essa via da metilação, para que a gente fique bem desses sinais e sintomas e que nosso metabolismo responda, nossas células elas fiquem bem. Então quando a gente tem essa característica de mais ácido fólico ali no sistema, no nosso corpo, né, e menos folato ou metilfolato, a forma ativa, nós vamos ter todos esses sintomas aí cognitivos, inclusive essa questão de humor, porque o complexo B está envolvido na nossa formação de neurotransmissores, principalmente serotonina e dopamina. Então são neurotransmissores essenciais para o processo de emagrecimento. Por quê? Porque uma vez que você tem baixa de serotonina e ou baixa de dopamina, você vai ter tantas as questões de baixa de motivação, não vai conseguir seguir, ter uma rotina com as coisas, vai ficar mais desmotivado, vai ficar mais procrastinador, vai ficar com mais tendência a tristeza, depressão, apoiar na comida como um prazer, se sentir melhor, um sistema de recompensa. Você vai ter desequilíbrios de humor e isso pode levar a piores escolhas e alterar outras questões no seu corpo que vai prejudicar também o uso de gordura como fonte de energia, desprender de calorias ali, fazer o seu metabolismo ficar mais ativo, tá? Então, eles impactam não só nas questões de memória e cognitivo, mas também nas questões de humor, nas questões circulatórias, em todas as questões de inflamação, como eu falei. Então, muitas pessoas que têm alteração no MTHFR desenvolvem doenças autoimunes, tá? E uma questão em especial, que isso pode aumentar o risco também, é para o risco de autismo. Então, esse gene já foi muito relacionado, claro, combinado com outros genes e combinado com outras coisas, né? Não é só ter alteração no MTHFR, eu tenho alteração no MTHFR e você vai ter autismo, não é assim que funciona, tá? Mas a gente pode ter uma tendência a ser mais disperso, a ter um pensamento mais lento, às vezes a perder ali, né, fluidez verbal, fluidez mental. A gente tem, né, uma dificuldade às vezes em raciocinar. A gente pode ter mais tendência a ter dores de cabeça e enxaqueca, pode ter mais tendência a ter alergias, porque essa via da metilação ela também participa das nossas questões de detoxificação, como eu falei, e quando a gente está mais intoxicado ou a gente, né, gera esse processo inflamatório, a gente também vai ter mais alergia. Então, olha o impacto que isso traz, fora as questões de fertilidade, abortos espontâneos, complicações na gestação. Então, se a gente tem esse excesso de ácido fólico ali,
Claro que tem muita gestante que tomou muito ácido fólico e deu tudo certo, deu tudo bem. Beleza, ela conseguiu converter, que bom, né? Que bênção, que deu tudo certo, mas pode ser que uma gestante tenha tido um aborto espontâneo, está tendo dificuldade de engravidar de novo, está tendo complicação nas gestações, pode ser que ela tenha essa alteração, ou que ela está com dificuldade nessa conversão, e aí toda vez que ela faz o uso do ácido fólico, isso só vai piorar o quadro dela, tá? Outras questões também masculinas, como eu falei, de energia, memória, ganho de peso, doenças cardiovasculares, questões de alergias respiratórias e por aí vai. Então, quando a gente tem esse excesso de ácido fólico, que é a forma sintética, isso não vai ser legal pra gente. Inclusive, nós vamos prejudicar a saúde do nosso DNA e nós vamos gerar um envelhecimento celular acelerado, tá? Então, de uma forma mais assim, tentando ser um pouco mais simples, para não ficar muito pesado, porque genética sempre é um assunto que parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Então eu quero que fique tudo de forma mais simples. Vão reparando os sinais e sintomas. E uma coisa muito boa da gente perceber é que quando a gente faz exame de sangue, a gente pode ter uma noção se essa via que eu tô falando da metilação, ela está boa ou ela não está boa. Então, quando a gente faz um exame de sangue, tem um marcador que é muito comum de ser solicitado pelos médicos e até pelos nutricionistas. Não é para todo mundo, mas muitas pessoas trazem esse marcador nos exames de sangue, que é a homocisteína. Como eu falei no início, mais agora do vídeo, esse gene MTHFR, né, que é essa enzima, metileno tetridofolato redutase, está envolvida, né, nessa conversão da forma inativa para a forma ativa da vitamina B9 e participa de uma via que chama via de metilação, que está envolvida na reciclagem dessa homocisteína, que eu vou falar agora dos exames de sangue, que eu falei mais cedo que é uma substância mais inflamatória de risco cardíaco. Então vamos lá. Se essa enzima deve estar funcionando bem, para eu conseguir converter e formar a forma ativa da B9, que é o ácido fólico, folato. E ela é dependente dessa enzima e ela participa dessa via. E se essa via também recicla a homocisteína, se ela não estiver funcionando e reciclando a homocisteína, o que vai acontecer no meu exame de sangue? A minha homocisteína vai estar alta no exame de sangue. Por quê? Porque não está reciclando. Reciclar é quando a gente pega uma substância no nosso corpo e a gente vai usar ela, vai modificar ela e vai usar ela para outra finalidade. E ela não vai acumular no nosso sistema. Então, quando a gente faz essa reciclagem da homocisteína, ela vai ter ali, né, valores que a gente também precisa dela, ela é fundamental para toda essa via e para outras questões do nosso corpo também. Mas se ela tiver em valores que eu vou falar agora, acima de 8, 9, 10 e por aí vai, você está com essa via, dependente desse gene, já prejudicada. Então, pessoas que têm a homocisteína de 5 até 8 até 9, mas aí você não tem muitos sinais e sintomas, tá tudo indo bem com essa via da metilação, ou seja, você não deve estar acumulando ácido fólico. Se você está com 9 para cima, ou até 8,5, 8 ponto alguma coisa, mas tem muitos sinais e sintomas, já podemos pensar em corrigir essa via sua, porque ela está começando a avisar ali que ela está sendo sobrecarregada. Então, se você tem a homocisteína acima de 9, 10, e eu pego pessoas que têm homocisteína de 20, de 18, de 25, de 30, são pessoas extremamente inflamadas. São pessoas que estão com a via da metilação muito prejudicada e é bem provável que você não vai conseguir converter esse ácido fólico na forma ativa e na forma ali melhor da vitamina B9. Então, se você ainda estiver tomando ácido fólico, pior ainda, tá? Então, a gente pode pegar por esse marcador. Uma outra coisa que é muito comum também quando a gente tem esse excesso de ácido fólico é que ele mascara a vitamina B12 e as carências. Então pode ser que você tenha sintomas de carência de vitamina B12, mas ela não está tão baixa no seu exame de sangue, ou pode ser que ela já está dando sinais mesmo de que ela está super baixa, então às vezes níveis abaixo ali de 450, 400, 500 já é um indicativo de que você precisa cuidar dessa via toda aí do complexo B, principalmente B9 e B12, tá? Então essa via que eu estou falando, que é tão importante, a gente pode identificar pelo exame de homocisteína, que é uma forma muito, tá ali, preto no branco, a gente tá vendo no exame de sangue. Por que não, Mafê, medir o ácido fólico no sangue? No médico não pede ácido fólico? Como
o ácido fólico ele vai ter essa dificuldade de ser convertido, pode ser que ali no nosso exame de sangue a gente tenha uma quantidade muito boa de B9 em forma de ácido fólico, mas na realidade a forma ativa dela a gente não consegue ver por ali. Ali nós estamos vendo o ácido fólico, que é a forma mais fácil de ser medida. A gente não está vendo a forma de folato. Então, pode ser que, inclusive, se você está com muito ácido fólico, então acima de 20, 22, o ideal é entre 17 e 20, mas se está muito acima disso, pode ser que você está realmente com dificuldade de converter o ácido fólico na forma ativa, né, no folato, porque você pode ter uma alteração no gene MTHFR ou você realmente está com o seu corpo, com o estilo de vida, fazendo prejuízos aí para essa via. Então, quais são outras questões que podem prejudicar essa via? Como eu falei, o uso, né, o consumo de farinhas brancas, de produtos industrializados, porque a grande maioria, se vocês virarem o rótulo do produto e lerem lá ingredientes, pega um pão e lê um ingrediente, inclusive o pão 100% integral. A gente vai ler lá o pão 100% integral. Farinha de trigo integral enriquecida com ácido fólico. Vocês vão ver isso demais, gente. Podem pegar os produtos que as coisas todas estão enriquecidas com ácido fólico. Se você come um pãozinho no café da manhã, eu como um biscoitinho no lanche, eu como um pedaço de bolo, eu como uma broa, no final de semana eu como uma massa, vai somando o tanto de ácido fólico que você está consumindo ao longo da sua semana, da sua vida. Produtos industrializados em gerais, não só com as farinhas, mas existem outros produtos que vêm adicionados de ácido fólico, então tem que ficar atento nesses produtos industrializados. Se você faz consumo de bebida alcoólica, a bebida alcoólica ela vai interferir nessa via que eu estou explicando da metilação, que é a via que eu estou falando desse gene, da B9, que também participam outras vitaminas do complexo B. E o álcool, ele entra bloqueando algumas enzimas e algumas etapas, e ao invés da gente reciclar a homocisteína, a gente não recicla a homocisteína e ela aumenta. Aumentando a homocisteína, o que acontece que eu acabei de falar? Processos inflamatórios, prejuízo de DNA, alteração genética, ganho de peso, fora outras questões inúmeras, que se eu ficar falando de todos os sinais e sintomas aqui, vocês vão encher até o saco de ficar me vendo falar tanto sinal e sintoma. Então, bebida alcoólica, uso de alguns medicamentos como os bloqueadores de bomba de sódio, né, de prótons, que são as bombas ali, que são os prazóis da vida. Então, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Então, os bloqueadores ali, né, dessa produção do suco gástrico vai interferir no processo dessa metilação, dessa via que eu tô falando. O uso de metformina também pode causar isso, e alguns outros medicamentos, como até anticonvulsivantes, também podem causar esse prejuízo nessa via. Então, se você tem que usar um medicamento, porque não tem mesmo como, a pessoa tem que usar um medicamento, não tem outra escolha, tá no uso ali da metformina, tá fazendo uso de um anticonvulsivante, ou tá numa fase muito ruim de dores epigástricas, de dores, né, de estômago, de questões ali digestivas, e precisa usar ou tá usando um antibiótico, precisa usar um bloqueador de bomba, você vai saber que isso vai prejudicar essa via. Então, é melhor a gente começar a consumir mais alimentos que tem esse ácido fólico ou, né, o folato de forma natural. Então, o folato, na verdade, ele vem desse nome porque ele vem do latim, que significa folha, né, folium, folha, e onde a gente mais encontra a forma, né, da B9 ali natural são nas folhas verdes escuras. A gente também consegue encontrar em outros alimentos, como nos grãos, algumas sementes, a gente consegue também na maçã, em alguns outros alimentos, mas em grande maioria ali, brócolis, couve-flor, couve, rúcula, aspargos, a gente consegue, né, sempre nos alimentos mais verdes escuros, vão ter boas fontes ali de B9 na sua forma natural, tá? Então, é importante que a gente consuma mais esses alimentos. Se a gente está com todos esses sintomas que eu mencionei e a homocisteína está alta lá no exame, a B12 está baixa, tem anemia, porque ele também interfere na nossa via ali do ferro. Então, a pessoa pode ter uma anemia que não melhora nunca. Por quê? Porque a pessoa está lá com excesso de ácido fólico, bloqueando a via de metilação, bagunçando todo o metabolismo e vai ficar com carência de ferro. Carência de ferro faz o quê? Carência de ferro afeta a sua função tiroidiana, que vai prejudicar o seu ganho, o seu emagrecimento, vai aumentar o seu ganho de peso, vai aumentar a sua tendência a desenvolver até um hipotiroidismo. Então, olha só onde que a gente vai. Eu peguei um gene que muitas pessoas nunca ouviram falar na vida, que tem a ver com o processo de emagrecimento. E por que eu quero mostrar isso, gente? Porque
não dá pra gente ficar copiando receita para emagrecer de tudo quanto é lugar que a gente vê na internet. Então, olha um monte de característica que tem essa alteração genética ou essa possível alteração genética. Se identifique, vê os seus exames de sangue e comece a entender. Nossa, será que eu consumo isso? Nossa, será que eu estou usando algum desses medicamentos? Será que não faço os exames? Minha tireoide já está começando a ficar ruim. Será que não tem a ver com isso? Porque eu já pesquisei outras coisas e não eram nada das outras coisas. Então, olha como a gente pode investigar questões mais específicas, tá? Então, a gente tem toda essa questão, né, que eu falei de impacto no metabolismo, quando a gente tem essa inflamação e essa alteração ali por excesso de ácido fólico. Então, eu tô pegando mais voltado para as questões de emagrecimento, mas é claro que existem mais detalhes, tá? Em questão de fertilidade, na gestação. Então, isso tudo também a gente pode falar até mais pra frente nas questões aí das gestantes, né? Porque eu sei que elas ficam super preocupadas, porque às vezes a gestante já está tomando o ácido fólico. E, para vocês terem uma ideia, o nosso corpo ele é capaz de converter esse ácido fólico na formativa da vitamina B9 quando a gente consome uma média de 200 microgramas de ácido fólico. Microgramas. Normalmente as suplementações vêm com 1 miligrama, que são 1000 microgramas. Olha a quantidade de ácido fólico que está ali. Então, para você converter aquilo ali, é muito mais difícil, fora se você ainda está consumindo, fora se usa algum medicamento. Então, olha só como isso prejudica mesmo. Mas, gente, eu tô falando que hoje todas as gestantes usam, mas muitos médicos já prescrevem a forma ativa, que é a forma metilada, que é metilfolato, tá? Inclusive junto com a vitamina B12 na forma também metilada, que é a metilcobalamina. Então nós podemos usar as formas ativas desses dois nutrientes maravilhosos, B9 e B12, porque eles trabalham muito juntos, nas suas formas metiladas. Então existem suplementos também alimentares hoje em dia que tiraram o ácido fólico da composição e colocaram o folato na forma de metilfolato, tá? E a B12 na forma de metilcobalamina, porque são muito mais bem aproveitados pelo nosso corpo e vai fazer com essa via genética e toda essa questão aí metabólica funcione bem melhor. Então, só para vocês saberem que a gente metaboliza, a gente consegue converter, se a gente não tiver muita alteração genética, 200 microgramas, então é uma dosagem muito pequenininha e normalmente vem muito mais nesses suplementos, tá? Essa via da metilação que eu falei para vocês, ela é dependente da B9, né, desse gene lá que está envolvido na B9, mas também de outras vitaminas do complexo B, como a B12, que eu estava falando agora, e a vitamina B6. Então, quando a gente vai fazer uma formulação ou a gente vai estimular a pessoa a comer fontes alimentares para melhorar isso, a gente vai procurar fontes alimentares de vitamina B9, vitamina B12 e vitamina B6 e outras do complexo B. Mas aí, quando a gente vai usar a B6, acaba que a gente também vai encontrar um pouco da B2, da B3, então frutas vermelhas, nas berries a gente acha muito, na maca peruana a gente vai achar muito, nos próprios grãos, nas folhas, nós vamos achar numa alimentação diversificada, nas carnes a gente vai ter, nos ovos, tá? Então assim, comer bem, comer o mais natural possível vai ajudar em todo o processo de metilação. Outra coisa que atrapalha muito esse processo, gente, estresse descontrolado. Se você passa por estresse o tempo todo e não tem controle nenhum sobre esse processo seu de estresse, dorme mal, estresse o tempo todo, melhora o seu estresse no final do dia com uma taça de vinho ou umas 2 cervejinhas, você só está chegando no final do dia e piorando essa via que eu tô falando que ela é tão importante para o emagrecimento. E você pode começar a ganhar peso e não tá entendendo nem o que tá acontecendo, por que você tá ganhando tanto peso assim. Então, pontos chaves aqui para a gente entender essa questão toda do gene MTHFR com as questões de emagrecimento. Se esse gene não está funcionando de forma boa, você está acumulando ácido fólico, você está prejudicando a sua via de metilação e você está se inflamando mais, aumentando assim a sua chance de ganhar peso. Ou se você já está com sobrepeso e obesidade, você vai ter dificuldade para o processo de emagrecimento. Fora a dificuldade que você vai ter no seu processo de detoxificação, de eliminação de toxinas. E, além disso, afetar toda a sua função digestiva e tireoidiana. Os dois andam muito juntos. E aí, mais um ponto negativo para as questões de emagrecimento. Então, olhe nos exames de sangue como está a sua homocisteína, como está a sua vitamina B12, seu ácido fólico, para a gente ter uma noção. Lembra que o ácido fólico não é um marcador muito fidedigno. E
o ferro, né, para ver como tá tudo aquilo ali. Você pode até ver mais ou menos pelo seu hemograma, ele já vai trazer uma ideia muito boa de como tá tudo isso. Entender os sinais e sintomas que eu falei mais cedo no vídeo. Então, junta o exame de sangue, B12, né, ferro, homocisteína e o ácido fólico, por exemplo, e até os hormônios tireoidianos, mais os sinais e sintomas que eu mencionei, que são os sinais todos de questões cognitivas, memória, dificuldade de aprendizagem, desenvolvimento de autismo, todas as questões de oscilação de humor, então mais tendência à depressão, mais tendência a ter mais desânimo, antissocial, manias, toques, isso tudo está relacionado com essa via que eu falei, é muito importante. Todas as questões de alergias, as questões de enxaqueca, as questões de dores de cabeça, dificuldades respiratórias, isso tudo também está relacionado com essa questão genética. Então as questões circulatórias que eu falei de vasinhos, tromboses ou AVC, enfim, Alzheimer, esse gene, gente, ele tem tanta coisa nesse gene, parece que a gente está chutando os sinais e sintomas e alguma hora a gente vai acertar algum que você tem. Mas é verdade, tá? Parece que não é possível que um gene afete isso tudo. Afeta mesmo. Inclusive as questões também de ganho de massa muscular, TPM, menopausa, tudo vai ser impactado. Fertilidade, uma gestação saudável vai ser muito impactado com toda a alteração aí da B9 desse gene MTHFR, tá? Bom, então eu espero que... Eu sei que é um conteúdo mais denso, toda vez que eu falar de genética eu vou tentar falar da forma mais tranquila para vocês não acharem muito chato e maçante o vídeo, mas é porque é uma informação muito preciosa, gente. Peguem essas informações novas que vocês não escutaram ainda e tentem identificar com alguma coisa que vocês já manifestaram para pegar um caminho melhor, para ter um emagrecimento saudável, duradouro e ainda modular todas as questões de saúde. Não só emagrecer e ficar péssimo de saúde, mas emagrecer e também ter uma boa saúde, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, peço para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com um amigo ou com algum familiar ou com alguém que precise saber, né? Que precisa saber dessas informações. Eu espero que vocês tenham curtido mesmo. E nós nos vemos nos próximos vídeos e com certeza eu trarei mais genes aí importantes para o processo de emagrecimento, tá? Então é isso e até lá! If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.